Agora eu vou falar de algoritmos de classificação. É o seguinte, eu tenho classes que eu já conheço. Nesse caso aqui da árvore de decisão que eu vou mostrar, é se a pessoa gosta ou não de determinado assunto. Então, se eu deveria recomendar ou não. Então, tem o Diogo, que é um menino que ele gosta muito de futebol. E toda vez que ele vê um artigo que tem a palavra gol ou tem a palavra chute e bola, ele clica. Mas não só, não basta que seja só apenas a palavra gol ou a palavra chute e bola. Porque ele só assiste, ele só lê notícias de times cariocas. Então ali, quando eu tiver o Fluminense na notícia, o Flamengo ou o Vasco, eu vou recomendar essa notícia pro Diogo. Agora, se ele não tiver futebol e ele não tiver nenhum time carioca, caso mesmo se for de futebol, eu não vou recomendar. O que acontece? Para montar a árvore de decisão, você tem que ter as características. Esse aqui é um exemplo simples, com poucas características. Então, a gente consegue fazer uma árvore simples, de 2 níveis, mas existem árvores de decisão que elas vão tomando proporções grandes, entendeu? Então, talvez não compense, porque eu vou ter que guardar uma árvore de decisão para cada pessoa. E talvez essa pessoa não se interesse só por futebol. Ela se interessa, por exemplo, por novela, ela se interessa, por exemplo, por política. Então, quando sai uma notícia do Bolsonaro, essa pessoa sempre lê. Então, é mais um galho que eu coloco na minha árvore de decisão. Agora, ela só gosta da novela das 6, essa pessoa. Então, eu não vou recomendar, por exemplo, eu posso recomendar a novela das 7, mas talvez ela não goste, porque ela só vê a das 6, só vê a novela das 6. Então, talvez seja um pouco complicado montar essa árvore a longo prazo, porque a pessoa também, ela muda os gostos dela, sabe? E ela tem, os gostos de uma pessoa é muito variado. Então ela pode ler muitas coisas, ou pode ver muitos filmes, ou comprar várias coisas, de forma que a sua árvore seja muito grande, sua árvore de decisão, e tenha características muito complexas. Então, talvez colocar uma árvore de decisão em problemas complexos e grandes, por exemplo, como uma Netflix, não é uma situação interessante. Agora, voltando um pouco sobre a similaridade dos itens e como calcular isso. Existem várias distâncias que a gente pode medir entre 2 itens para classificar eles. O que é classificar? Eu vou escolher um grupo ali e aí eu vou tentar calcular a distância entre eles para ver se eles fazem parte do mesmo grupo, né? Isso já é clusterização. E aí eu vou falar um pouco mais pra frente, mas agora a gente vai aprender um pouco como calcular as distâncias entre 2 vetores, né? Uma ideia, né, é a cosine similarity. Eu espero que seja traduzida como similaridade de cosseno. Bom, o que é a similaridade de cosseno? É mais ou menos pegar a angulatura entre 2 vetores para ver o quanto eles estão deslocados um do outro, tá bom? Então, o A e o B, né? O A, ele tem N posições e eu vou pegar cada uma dessas N posições, multiplicar pela posição correspondente no B e depois somar. Por exemplo, eu faço A0 vezes B0 mais A1 vezes B1 e assim por diante. Depois disso, eu vou dividir pela multiplicação da norma dos dois. O que é a multiplicação da norma? Eu vou pegar a raiz quadrada. Primeiro eu vou pegar o A. Para cada elemento de A, eu vou elevar ele ao quadrado. E depois que eu elevar ele ao quadrado, eu vou passar a raiz. Então, eu vou pegar A0 ao quadrado, raiz quadrada de A0, né, ao quadrado, vezes raiz quadrada de B0 ao quadrado. E isso eu vou primeiro, né, somar todos ao quadrado. Então, eu vou somar A0 ao quadrado mais A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado e assim por diante.
Aí depois que eu somei todos esses elementos ao quadrado, eu passo a raiz. E aí finalmente eu multiplico pela norma do B, tá bom? E ela é muito utilizada, sabe? Essa distância. A distância euclidiana agora. Muita gente já está familiarizado, ela é uma das mais simples. E aí o que acontece? Na distância euclidiana eu vou ter dois vetores P, que no caso aqui eu chamei de PI e PJ. E para cada um dos elementos de PI ou PJ, eu vou diminuir, por exemplo, PI menos PJ, PJ1, PI1, o correspondente, né? Então, PI 0 menos PJ 0, e depois eu vou levar isso ao quadrado. E depois eu vou somar tudo e passar a raiz finalmente. E aí é mais uma medida de distância para comparar dois elementos. Também tem a similaridade de Jacquat. O que acontece? A similaridade de Jacquat, ela é para saber o quão próximo ele tá dos outros. Só que ele é meio aproximado, né? Porque a gente já viu em sala de aula, então eu não vou revisar aqui. Mas é uma medida de similaridade. O arredondamento dos dados e cosine distância. O que acontece? Lembram da tabela que a gente tinha de filme cliente? Você consegue perceber que Harry Potter e Star Wars... Harry Potter tá tendo uma nota muito alta pro Daniel e Star Wars tá tendo uma nota muito alta pro Diogo. Então, o que acontece? Esse arredondamento dos dados, ele vem para tentar tirar os extremos da nossa base de dados, que no caso é o 5 e o caso é o 1. Então, eu vou pegar esse por exemplo, aqui, ó, 5 do Harry Potter. Ai, desculpa. 4 do Star Wars. 4 fica porque ele é mediano, ele não é um extremo. O 2 também fica. E aí, todos esses outros são excluídos da medida. E no caso, eu aplicaria aqui a cosine distance depois para descobrir o quão próximo o Daniel, por exemplo, está da Ana, ou coisa do tipo. E agora que eles ficaram mais distantes, ficaram menos distantes. Porque aqui, ó, o 5 com a Ana aqui, ele vai sumir aqui, esse 5 aqui. Esse aqui também vai sumir. Aqui, ele vai comparar com nada. Então, ficou só esses dois para efeito de comparação, o Star Wars e o Harry Potter. Agora eu vou falar um pouco da dualidade da similaridade. O primeiro menino, ele comprou um disco do Queen e depois comprou um disco do Nirvana. O segundo menino fez exatamente a mesma coisa. O que a gente pode concluir sobre isso? Além deles terem um perfil semelhante de compra, nós podemos dizer que provavelmente o disco do Queen é semelhante ao disco do Nirvana. Eles estão na mesma classe. Por exemplo, comparando o disco do Queen com, por exemplo, um vestido, talvez se eu sou a Amazon e eu tô comparando isso, não faz sentido eu sugerir um vestido. Mas talvez para próximos compradores que comprarem ou Queen ou Nirvana, eu vou sugerir o outro. Porque eu vi que o primeiro menino, ele é semelhante ao segundo menino com relação a compras. É uma informação que eu tenho. Então, o que ele tem de compras, muito provavelmente é o mesmo nicho, né? As pessoas são previsíveis. Então, elas têm aquele nicho de compra delas e elas tendem a permanecer no mesmo nicho. Agora eu vou falar um pouco da clusterização e o que acontece. Por conta da informação ser esparsa e muitos itens, é inviável comparar todos os itens com todos. O que acontece? Se eu tenho uma base de filmes da Netflix que tem milhares de filmes, não tem como eu pegar cada um dos filmes e comparar entre eles. Ou até mesmo
entre os usuários. Eu tenho muitos usuários na Netflix, então não dá para eu pegar todos os usuários e comparar com todos os usuários. Então o que acontece? A gente faz uma aproximação. A gente vai separar os nossos itens em subgrupos. Como assim? Itens semelhantes, eles vão ser representados por um único item, ou talvez a média dos itens daquele grupo. Tem muitos jeitos de medir, né? Pode ser o centro do grupo, pode ser a média de todos os elementos do grupo, né? Porque o grupo pode estar esparso no gráfico, né? Então, não é muito bom que a gente compare todos com todos, porque é esparso, são vários filmes que talvez não tenham nada a ver um com o outro, então não faz sentido eu comparar ali aqueles filmes, ou talvez filmes que podem ser representados por outro. Então se eu tenho aqui, eu tenho Harry Potter 1, Harry Potter 2, Star Wars 1, Star Wars 2 e o Crepúsculo, os nossos 3 filmes iniciais. O que acontece? Ao invés de eu comparar o Harry Potter 1 com Star Wars 1, o Harry Potter 1 com Star Wars 2, o Harry Potter 1 com Crepúsculo, aqui vai dar várias combinações, né? Aqui vai dar mais de 9, 12, não sei. E aqui não, aqui só tem 3 comparações para você fazer, e aí tornou muito mais fácil a sua vida. E aqui como você vai preencher essa tabela? Você vai pegar a média, ou você pode pegar outra medida, né? Mas fica a seu critério. Mas o mais comum é a média. Aqui, ó, Daniel, ele deu 5 pro Harry Potter 1 e ele deu 5 pro Harry Potter 2. Então eu somei os 2 Harry Potters, que deu 10, né? Dividi por 2, porque são 2 Harry Potters, e coloquei a nota aqui. A mesma coisa. Quando eu não tenho nota para aquele Star Wars, eu não entro ele na contagem. Então, o Star Wars 2 no Daniel, ele foi só ignorado. A mesma coisa na Ana aqui, né? No Harry Potter 1. E o Diogo também não viu Crepúsculo. É isso.